Tem um ditado que diz que o mais corajoso não é o primeiro soldado que entra na batalha, mas o segundo, que sabe o que vai encontrar lá. Nós, de todas as quebradas, somos esse segundo soldado, porque a gente sabe o que vai encontrar e continuamos na batalha, dia após dia. Quantas vezes você já se pegou sonhando em fazer alguma coisa, mas desistiu porque era alguma coisa que não esperavam de você? E quantas vezes você já fez uma coisa que você não queria fazer de jeito nenhum pela mesma razão? Na novela da vida real parece que a gente só pode ser coadjuvante, nunca o mocinho ou a mocinha. Mas dá pra sonhar. Aliás, é necessário e urgente sonhar. Fácil não é, mas vale a pena. O Laboratório Fantasma, na verdade, vem do gibi, né, do Motoqueiro Fantasma, né, que era onde os espectros se juntavam para derrotar o sistema, né? Então esse nome foi colocado pelo Emicida também. E, na verdade, o nome traduz um pouco desse senso e desse desejo, esse propósito de transformação, né? Da gente poder se unir para, de certa forma, conseguir derrotar o sistema, que é o que acontece também na história em quadrinhos, né? E aí, fazendo esse paralelo, a gente começou a construir a empresa dentro desse propósito. Sou da periferia, e daí? Sou negro, e daí? Então, para nós foi muito importante a gente retomar essa coisa de identidade, de contar a nossa própria história, de colocar o nosso bairro no centro de tudo aquilo que é o universo. O universo é onde eu estou, o centro é onde nós estamos, e nós estamos na periferia, então a periferia vai ser o centro. Então a gente começou a entender que não basta adorar um Deus chamado trabalho, é preciso fazer pequenos milagres no cotidiano. E a gente partiu para a literatura para fazer esses pequenos milagres. É isso que foi história, porque quando a pessoa absorve a literatura de forma crítica, ela vira cidadã. Ela virando cidadã se sente humano. O ser humano muda o seu lugar. O ser humano muda o seu bairro, muda o país e muda o mundo. O que a gente queria era mudar o mundo através do nosso bairro. Porque eu sou da época que a gente queria mudar da periferia. E hoje a gente está mudando a periferia. Eu consigo me comunicar com todas as comunidades do Brasil porque existe periferia, esse é o ponto em comum que tem no Brasil, existe pobreza no Brasil inteiro. Dão um potencial poético e artístico para quem sabe aproveitar, a questão de aproveitar, de pegar a história, um recorte da história, trazer para si, se colocar como herói para ganhar algum dinheiro. Tornar visíveis algumas pessoas que seriam invisíveis mesmo para o Brasil inteiro. Tá ligado? A importância das comunidades em si, para mim, elas se dão quando elas me trazem essa responsabilidade, que ela está dada para quase todo o preto do Rio Grande do Sul, e aí vai do cara ter coragem ou não de abraçar justamente essas narrativas e transformar isso em poesia. É muito difícil, especialmente quando tu tá num lugar que não tem um estereótipo de Brasil mesmo, tá ligado? É uma periferia do Rio Grande do Sul, com as características da periferia do Rio Grande do Sul, com as qualidades e defeitos das periferias do Rio Grande do Sul. Eu acho que se eu tivesse em outro lugar, talvez eu me apaixonasse também pelo rap, talvez eu exercesse também o rap, mas eu não sei se da mesma forma, não sei se com a mesma força, não sei se com a mesma potência. É uma parte da minha missão é ser escritor. Minha voz está no papel. E essa voz do papel vem da dificuldade mesmo. Eu sou um cara de quebrada, um cara que não me assumia como negro, demorou muito tempo para me descobrir que eu era negro. Um cara feio, um cara tímido, um cara gago e uma série de outros estereótipos que foi dado para mim na infância que fez com que muito da minha voz fosse calada, e foi o rap que falou assim: vai descobrir o poder que você tem, o poder da sua voz, o poder da sua fala, o poder da sua história tá dentro de você mesmo. Você não precisa de ninguém, você não precisa de aprovação de ninguém. Você é capaz, você é possível, independente de qualquer coisa, independente do seu CEP, aonde você mora, independente de qualquer coisa, você é um deus, você é um rei. Foi isso que o rap me ensinou. Eu fui abençoado por estar perto de pessoas muito inspiradoras. Por mais que no início eu não tivesse a sensibilidade para entender que essas pessoas tinham coisas tão grandiosas nas suas capacidades criativas, sacou? Nem sempre eu recebi apoio nas minhas ideias. Então
eu tive que ser esse lugar inspirador e encontrar ele dentro de mim. Pra muita gente, era muito mais fácil eu estar levantando uma laje, abaixando a cabeça pra um patrão num escritório ou em qualquer outro lugar, ou sendo só mais uma estatística. O mundo, sobretudo o Brasil, não tá preparado pra lidar com a imagem de uma pessoa preta, livre, altiva, decidida, que sabe exatamente o que quer e que consegue construir a realidade que ela deseja ver. Sempre que a gente se movimenta, surge algum tipo de conflito. É muito mais fácil me ver transformado numa estatística do que me ver na capa de uma revista ou na passarela do São Paulo Fashion Week. Mas se eu conseguir chegar no proverbial lá, é porque desde cedo eu tive Dona Jacira me ensinando não só o poder das plantas, mas a importância de me conectar com a natureza, do poder de escutar o que as plantas tinham para me dizer. Eu tinha a arte e o poder das histórias, de várias histórias que me davam um universo, e esse universo conseguia quebrar as barreiras de toda a miséria que me cercava. Eu tinha meus irmãos e irmãs junto comigo, sonhando e vivendo hip hop. Eu não tava sozinho, como eu não tô agora, como você também não tá. Primeiro, eu acho que é importante dizer que, mano, que ao contrário do que o imaginário popular talvez enxergue ali, a coragem não é a ausência de medo, tá ligado? É só você só sabe como barganhar com o medo, você só sabe como lidar com isso, tá ligado? E eu acho que aí, novamente, a gente amarra isso à comunidade. Todo mundo tem uma coisa dessa pra contar, dessas pessoas que foram chegando no seu caminho e foram permanecendo, e agora já são 10, 12, 15 anos que você tá caminhando e essas pessoas estão ali com você, tá ligado? Acho que o maior ato de coragem, né, dizendo melhor, foi lá no começo mesmo, assim, foi tipo, tá toda essa névoa aqui na frente e nós vai ter que pôr o pé, mano, nós vai ter que ir. Eu acho que foi o maior ato de coragem, foi esse primeiro passo. Na verdade, eu nunca imaginei trabalhar com música na minha vida, então assim, eu tava seguindo o padrãozinho normal. Eu ingressei na faculdade de administração com comércio exterior, porque eu queria muito trabalhar com comércio exterior, com a parte de câmbio. Eu sou muito da matemática, das planilhas, essas coisas. E aí eu vinha trabalhando com isso. Aí eu conheci o Rashid, na verdade, primeiro eu conheci a Rinha dos MCs, e aí eu comecei a frequentar a Rinha dos MCs porque eu gostava de batalha, eu gostava de rap. E aí eu comecei a frequentar, e aí aquilo mexeu muito comigo. E eu falei, gente, esses caras, eles estão fazendo isso só pelo amor, né? É só porque eles amam muito essa parada. Isso mexeu muito comigo. Isso, eu já trabalhava em multinacional, eu já fazia faculdade, eu já estava numa outra energia, eu ia lá só para curtir. Mas isso começou a mexer comigo. E aí tudo isso foi me transformando. A música me escolheu de verdade. 20 anos atrás, era uma coragem num ímpeto ideológico, de querer transformações para aquilo que eu estava vendo. Então, era coragem e o incômodo de saber que a gente produzia, a gente consumia, mas que a gente não estava na linha de frente disso. E o país, a gente tem uma questão que o racismo ele é institucionalizado e estruturado. Isso quer dizer que vem de uma estrutura de pelo menos 3 décadas, né? Pelo fato da gente ter sido um país que passou pelo processo de escravidão, esses traços, esses aspectos de 13 décadas atrás influencia nos dias de hoje, quando a gente fala de uma ausência de pessoas negras no mercado de trabalho em cargos de liderança, quando a gente vê uma ausência de pessoas negras com maior número no legislativo. Uma série de processos faz com que a gente esteja ali, né, maior concentração na base da pirâmide. Então, é preciso ter coragem, mas essa coragem ela é construída e vigiada diariamente, entendeu? Meu grande sonho na vida era ter cabelo encaracoladinho, olhos azuis e brinquinho de cruzinha na orelha. E aí, quando eu descobri a minha afrodescendência, a minha beleza africana, eu deixei isso de lado. Por isso que hoje eu tenho um dreadlock. Eu costumo dizer que foi em 1989, eu assumi o hip hop como meio de transformação não só da minha vida, ou as pessoas que estiveram sempre próximas de mim. Então, eu queria compartilhar de alguma forma toda aquela alegria de fazer parte dessa cultura. E aí, esse momento de descobrir a minha
afrodescendência, minha africanidade, foi mais fortalecida ainda, se reforçou mais ainda essa parada. Cresci dentro do Ilê, literalmente. Cresci sendo essa criança combativa, essa criança que sempre soube que era preta, que o cabelo crespa bonito. Nunca alisei meu cabelo com o intuito de achar que estava dentro de um padrão. E eu sei que minha história é uma história fora da curva, que a história da maioria das meninas pretas e das meninas que conviviam comigo nas escolas em que eu passei eram histórias completamente diferentes, né? Assim, de cabelos alisados, discursos mais ligados ao povo branco. A comunidade entendeu isso ao longo dos anos, então muitos dos projetos sociais que o Ilê tem só nasceram por conta dessa demanda da comunidade que foi levada para Manhilda. Essa força muito grande por trás, espiritual, que eu acredito muito, na verdade. Que até minha mãe sempre falava isso e eu continuo falando, quem protege a gente não dorme. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que, na verdade, esse senso de coletividade tão presente dentro da cultura hip-hop, ele se materializa em atitudes no dia a dia. A gente se transforma para transformar o ambiente em que a gente vive e, consequentemente, transformar a sociedade. Assim como na natureza existem 4 elementos, terra, ar, água e fogo, o hip-hop também tem os seus. O MC, o DJ, o b-boy e o grafite. Para cuidar da gente e criar um mundo melhor, precisamos de 4 coisas. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da nossa comunidade e juntar tudo isso para mudar a nossa história. Você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer você correr, sinceramente, eu não sei o que vai. Mesmo que você ache que o seu sonho não vai dar certo, encontre um apoio, um ombro amigo, que faça você levantar a cabeça e não desistir. E se isso estiver muito difícil, seja você o seu melhor amigo. Cada passo rumo ao sonho é um passo rumo ao desconhecido também. E cada passo não dado é perigosíssimo, porque é um de nós que tá desistindo, é um de nós que tá ficando para trás, e nós não pode permitir que isso continue acontecendo. O Amarelo Prisma existe para isso, mano. Ele é um guia de sobrevivência pra mim e pra você, pra gente recarregar as baterias, buscar, encontrar força quando a gente estiver pra baixo, tiver caidão, que a gente fala, mano, não vai dar certo. É aqui que a gente se encontra, recarrega as baterias, ergue nossa cabeça, junta nossos pedaços e volta pra luta. É isso. Esse caminho não é pra ser percorrido sozinho. Não tem que ser percorrido sozinho. Muito pelo contrário. E é por isso que você precisa estar bem pra cuidar bem das pessoas que estão ao seu redor. É tudo um diálogo. Seu com você, seu com quem te cerca, seu com quem te oprime, às vezes, certo? E isso é importante também. Seu com a natureza, seu com os seus antepassados que se foram, mas continuam vibrando de algum lugar energeticamente para que você tenha a capacidade de construir um futuro melhor do que o tempo que eles viram. Nosso podcast está no ar com muito mais coisa mesmo dessa vez, firmão. Vai lá, escuta o Barato, porque tem muita informação bacana pra te dar uma força aí, certo? E lá nas minhas redes também tem um monte de coisa também, mano. A gente tá dividindo muita coisa no Prisma, então, por favor, corre lá, confere, que eu acho que vai ser bom. Mas eu sou suspeito pra falar. Tudo isso é pra todos nós ficar como? Tinino. Porque no fim, a gente tem que viver num presente onde a maior preocupação que a gente tem é de abrir o olho de manhã, fazer tudo o que pode para conseguir fechar ele de noite e repetir isso quantas vezes for possível.